Bom, então vamos lá. Cara, é o seguinte, tem uma situação que eu queria muito compartilhar com vocês. Quem já acompanha desde o início sabe que eu trabalho aqui em Goiânia como motorista de aplicativo. E assim, de um tempo pra cá, eu me senti, como eu posso dizer assim, na missão de compartilhar algumas coisas que vem acontecendo no dia a dia, alguns pensamentos, às vezes até algumas histórias de algumas pessoas, situações que despertaram algo em mim, ou então algum insight. E isso eu acredito que vai ser muito bom. Eu, Meu intuito é criar uma comunidade aqui e fazer isso crescer, porque eu sinto que a nossa geração, principalmente nós homens, a gente precisa muito de pessoas que compartilham suas histórias, vivências, experiências uns com os outros, mas eu falo de coisas que podem fazer a gente crescer, sabe? Pensamentos, situações que podem ser importantes. Não ficar perdendo tempo, sabe? E assim, eu tava conversando com a cliente esses dias, cara, ela falou uma coisa assim que me deixou com a cabeça a mil por hora. A gente tava conversando, conversa bem tranquila, sabe? Ela me contou que mais ou menos há 13 anos atrás, o marido dela morreu. Assim, quando ela me contou, eu achei que não era algo assim tão marcante para ela, sabe? Mas foi justamente o decorrer da história que me deixou muito pensativo, sabe? Ela disse que tava ela e os dois filhos dela. No caso era um menino e uma menina, um casal. Daí eles estavam em casa, o marido estava internado e ela recebeu uma ligação. E assim que ela recebeu essa ligação, se eu não me engano, o marido dela tava com câncer. E assim que ela recebeu essa ligação, ela já sentiu algo muito. Ela sentiu uma dor muito forte no peito. Daí ela atendeu e quando disseram para ela o que aconteceu, ela nem conseguiu responder. Ela simplesmente desmaiou. O filho dela, o filho dela estava com ela e inclusive um detalhe importante que eu esqueci de falar. Assim que ela recebeu essa ligação, antes dela atender, o filho dela apontou para o céu e ele disse assim: "Olha, mamãe, o papai". E foi quando o telefone tocou. Quando o telefone tocou e disseram que era do hospital, ela desmaiou, ela não conseguiu responder. Ela foi até o hospital, até para preencher, né, os papéis, dar prosseguimento ao que vai ser feito após a morte. Daí ela chegou em casa, o filho dela tinha por volta de 6 anos de idade e a filha tinha 3 anos, ela era muito nova, o menino era mais velho. Daí assim que ela chegou em casa, a família toda ali reunida, ela não sabia como ia contar isso pro filho dela, mas ela assumiu a bronca. Foi falar para ele. Quando ela disse: "A mamãe precisa conversar com você", ele já virou para ela e disse: "Não preciso, porque o meu pai acabou de falar comigo e ele disse que tá indo morar no céu", algo do tipo. E assim, cara, isso é surreal, sabe? Uma criança de 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade falar isso, logo após o pai dela morrer. Alguns anos se passaram, eles choravam muito, choravam praticamente todos os dias, e aquela dor, aquela tristeza, aquela solidão era muito grande, muito forte. Até que ela teve um sonho que o marido dela aparecia para ela e falava que eles precisavam seguir a vida deles, não precisava ficar chorando, ficar se lamentando pelo que aconteceu. E no mesmo dia que essa mulher teve esse sonho, esse mesmo garoto, esse filho dela, ele chegou e falou para ela: "Mamãe, o papai apareceu para mim e ele falou que não é pra gente chorar mais, que é pra gente seguir a nossa vida". E quando ela disse isso, eu fiquei assim: cara, será que isso é possível mesmo? Assim, eu não queria duvidar dela, mas é realmente algo sobrenatural.
sabe? E de fato, isso conforta qualquer pessoa que esteja passando por esse tipo de situação. Daí os anos foram se passando, eles foram superando, e eu perguntei o seguinte pra ela: peraí, moça, mas ela acho que ela já tava com seus 40, 50 anos, sabe? Daí eu perguntei pra ela: mas você nunca pensou em arrumar outra pessoa? Você nunca imaginou ter alguém do seu lado, um parceiro, alguém que possa dividir a vida com você? E, e ela falou assim pra mim: olha, eu não penso isso, eu não quero isso pra minha vida. Eu tenho certeza, uma das coisas que eu posso te garantir, que eu tenho certeza, é que se fosse ele no meu lugar, ele também não ia querer alguém pra vida dele, ele não iria querer uma pessoa pra vida dele. Provavelmente ele ia querer viver sozinho também. Aí eu fiquei pensando: será, cara? Eu perguntei pra ela como foi o relacionamento de vocês, como foi o casamento de vocês. Aí ela falou assim: os os nossos amigos casais, eles até tinham uma certa inveja da gente. Só que não inveja assim no sentido mal, sabe? Ela não tava querendo dizer que eles eram invejosos, no sentido ruim. Mas sabe aquela inveja assim de você admirar? A gente costuma chamar de uma inveja positiva, sabe? Ela disse assim para mim que os amigos eles tinham até uma certa inveja deles porque ela e o marido dela, eles eram pessoas muito apegadas. Eles eram muito parceiros. E ela disse que mesmo que fosse para ir no supermercado, ele ia junto com ela. Ele chamava ela para fazer tudo. Era uma pessoa que sempre queria estar perto dela. Era uma pessoa que sempre desejava a companhia dela para tudo, independente do que fosse. E, cara, isso fez meu olho brilhar, sério mesmo, porque é uma coisa que de fato a gente não vê hoje em dia, sabe? Eu falo sobre um amor verdadeiro, um amor sincero, aquela vontade de você estar junto com a pessoa, porque a gente costuma achar, e isso eu acredito muito por causa de como vão os relacionamentos hoje em dia. A gente costuma achar que você querer fazer tudo com a pessoa, você querer a companhia da pessoa, é uma certa dependência e você não pode querer isso, você não pode desejar isso, você precisa se virar sozinho, você precisa aproveitar a sua companhia. E isso não é errado. Eu acredito muito que isso não é errado. Inclusive, eu digo que uma pessoa ela deve se relacionar com outra. Eu acredito que o melhor momento para alguém se relacionar com outra pessoa é justamente quando você consegue aproveitar a sua própria companhia, quando você se sente bem consigo mesmo, quando você não precisa de alguém para preencher o seu vazio. Só que as pessoas confundem, infelizmente, as pessoas confundem o o fato de você não precisar de alguém para preencher o vazio, elas confundem com você estando num relacionamento, você ainda assim querer continuar sozinho. Você ainda assim querer continuar fazendo as coisas sozinho. Você ainda querer nutrir aquele ego, aquela solidão, aquela aquele egoísmo, sabe? E assim, cara, é uma galera que tá assim, muito sem sabedoria, sabe? Sem sabedoria para lidar com as coisas, lidar com esse tipo de situação. Quando ela me falou isso, eu pensei assim, cara, ela parece ser uma pessoa tão madura, tão desapegada, mas no relacionamento dela, ela queria sempre estar junto com o marido, ele sempre queria estar junto com ela, tanto que ela até deu um exemplo de quando ele fazia algumas viagens a trabalho. Quando ele ia viajar a trabalho, que ele estava no hotel, ele pedia comida, marmita, para comer no quarto, mesmo que os colegas de trabalho chamassem ele para ir almoçar juntos, mas ele preferia comer dentro do quarto, justamente porque ele não via graça em sair com outras pessoas se ele não tivesse com a mulher dele. Então ele preferia ficar ali dentro do quarto, comendo ali a comida dele, fazendo as coisas sozinho, porque a companhia dele, a pessoa que fazia sentido ele ter um momento ali de lazer, era a esposa dele. E assim,
isso foi outra coisa que me deixou assim, sabe, quando você fica até meio sem reação. Eu pensei, cara, realmente é uma coisa que a gente não vê hoje em dia. Eu fiquei muito mal por ela, fiquei muito mal mesmo, de verdade, porque tem tantos casais que vivem tanto tempo juntos e às vezes é um casamento, um relacionamento tão difícil, tão dolorido, e mesmo assim eles vivem durante muitos anos, enquanto outras pessoas que vivem um relacionamento dos sonhos acaba terminando de uma forma tão triste, porque eu digo assim, muitos relacionamentos terminam por um motivo que um ou outro quis. Por exemplo, um ou outro quis terminar, um deles quis se separar, um deles não queria continuar. Mas eu acredito que, mesmo que esse exemplo doa muito, mas o exemplo que mais dói, mais difícil de superar, é justamente quando os dois se amam muito e o relacionamento acaba, às vezes até cedo demais, como foi o caso deles, por um motivo que não estava no controle deles, que não foram eles que quiseram isso. Por exemplo, ele morreu, no caso deles, ele morreu, o marido dela se foi e infelizmente eles não puderam continuar. Ela não podia fazer nada, ela não podia voltar atrás, ele não podia voltar atrás, ele não tinha esse poder, ela não tinha esse poder. Então é um tipo de situação que eu olho e penso assim, cara, a gente precisa, de verdade, a gente precisa dar mais valor às pessoas que estão com a gente, seja relacionamento, de namoro, casamento, amizade, independente do que seja. Pessoas que fazem questão da nossa presença, pessoas que fazem questão de estar com a gente, de estender a mão, independente do que quer que seja. E outra coisa, se você tem essa mania, para com essa mania de achar que querer estar com alguém, a companhia de alguém, isso é como se você dependesse da pessoa. A gente criou um senso de que tudo é dependência emocional. Se você der o braço a torcer, é porque é dependência emocional. E acaba que no fim das contas, as pessoas simplesmente não se importam mais com demonstrar, não se importam mais com aquele apego, mas é um apego genuíno. Não é aquele apego que você simplesmente se doa para alguém que só quer te usar. Isso realmente não faz sentido. Ah, mas como que eu vou saber se a pessoa só quer me usar, se a pessoa só vê uma certa utilidade temporária em mim? Como eu vou saber se eu posso, como eu vou saber se eu posso me doar 100% ou se eu preciso me afastar, se eu preciso me limitar? E a resposta é simples. Procura ser completo consigo mesmo. Procura ser completo consigo mesmo. Vou repetir. E quando você tiver alguém ao seu lado, dê o seu melhor, se doe. Ah, mas eu posso me machucar. Ah, mas eu posso ser ferido. Eu te garanto. Quando você busca, primeiramente, ser completo consigo mesmo, quando você busca ser uma pessoa tranquila, 100%, sem vazios, sem buracos, que principalmente aqueles que você acredita que precisam ser preenchidos por outra pessoa, quando você simplesmente não tem isso, fica muito mais fácil você se doar para alguém, você se apegar a alguém, você demonstrar seus sentimentos a alguém. E caso essa pessoa, se essa pessoa ela vier te decepcionar, se ela vier te abandonar, se ela vier se afastar de você, aquilo não vai te machucar tanto, porque você apenas demonstrou o seu melhor, você apenas fez o seu melhor. E caso essa pessoa se afaste, caso não era ela, aquela pessoa que iria dar valor à sua companhia, dar valor à sua presença, você não vai se sentir tão mal assim, porque você já está bem consigo mesmo. Agora, não adianta você buscar preencher todos os seus vazios sozinho, com a sua própria companhia, buscando crescer, evoluir, ser uma pessoa mais sábia, inteligente, completa em todas as áreas. E quando você
tem alguém do seu lado que você acredita que vale a pena, você se limita por medo de ser machucado, de ser ferido, de ser decepcionado, sendo que às vezes, mesmo que você já passou por isso algumas vezes, pode ser que essa pessoa que esteja do seu lado agora seja a pessoa certa. Então não deixe que seus traumas, seus medos, o seu ego impeça você de dar mais uma chance, impeça você de ser mais apegado, mas não apegado de uma forma inocente, de uma forma descontrolada, de uma forma inconsequente, mas apegado de uma forma que você não vai se machucar. Uma forma que, mesmo que você seja decepcionado, você não vai se machucar porque você já é completo consigo mesmo. E mesmo que você se decepcione, mesmo que você se decepcione com qualquer pessoa, no fim das contas, seja amigo, seja namorado, namorada, independente de quem seja, essa pessoa ela vai lembrar. Talvez você se sinta mal hoje por ter se apegado, talvez você se sinta mal por ter se aproximado, por ter feito demais. Mas eu te garanto que, com o passar do tempo, a pessoa sempre lembra. Isso aqui é um fato, não precisa você ter dúvida. É só para perguntar, por exemplo, é só perguntar para quem é mais experiente, por exemplo. Eu tenho amigos, parentes, que às vezes se relacionaram com várias pessoas, mas essa pessoa disse que nunca esqueceu aquela primeira, que era apegada, que fazia de tudo, que era uma boa companhia, porém ela não deu valor. E essa pessoa diz assim, eu queria ter dado valor a essa pessoa porque realmente ela foi a que me valorizou, é a que queria estar perto de mim, é a que queria que eu estivesse perto, porém eu simplesmente não valorizei, troquei por outra que às vezes fazia com que eu tivesse um sentimento melhor, um sentimento de aventura ou algo assim, só que no fim das contas me decepcionou. Então, mesmo que você corra o risco de se arrepender ou até magoar, se decepcionar, cara, o meu conselho para você é simplesmente dê o seu melhor, se doe, seja apegado, não tenha medo disso. Porque mesmo que você se decepcione, eu te garanto, por pior que a pessoa seja, ela sempre vai lembrar. Ela sempre vai lembrar do que você fez, ela sempre vai lembrar que podia ter te valorizado mais. E eu vendo a história dessa mulher, o exemplo dela, e olhando a história que ela viveu, eu olho e penso assim, cara, não vale a pena você se prender quando achar que uma pessoa é a pessoa certa, simplesmente por você não ter certeza que ela é a pessoa certa. Porque às vezes você só vai descobrir se você realmente der o seu melhor. Porque justamente dando o seu melhor, que a pessoa vai sentir a vontade para dar o melhor da parte dela também, sabe? Então não vale a pena se prender, principalmente hoje em dia, que as pessoas são tão rasas, sabe? Ah, mas se as pessoas são tão rasas, por que você disse que não vale a pena se prender? Justamente numa geração que as pessoas são tão rasas, são tão falhas nessa questão. É simples, cara. Às vezes você pode estar ensinando alguém do jeito certo. Eu até perguntei pra essa mulher depois se ela pensava sobre isso, de arrumar outra pessoa, se ela queria arrumar outra pessoa um dia. E ela falou, olha, eu nunca vou achar outra pessoa igual a ele. Isso não saiu da minha mente quando ela falou isso. Eu nunca vou achar outra pessoa igual a ele. Então não faz sentido eu procurar, não faz sentido eu tentar achar, não faz sentido eu ir atrás, porque eu sei que eu não vou achar uma pessoa igual a ele. Então assim, independente de você se decepcionar, magoar, se frustrar, seja essa pessoa que faz com que no momento em que outra pessoa lembre de você, ela diga, eu nunca vou achar uma pessoa igual a ele, eu
nunca vou achar uma pessoa igual a ela. Entende? Acho que no fim das contas essa é a graça, entendeu? De algumas coisas. Então, essa era a mensagem de hoje, esse é o vídeo de hoje. Então, bom, por hoje é isso. Fica essa reflexão aí pra vocês.